nós seres humanos temos a necessidade de controle. Eu sou a Jéssica Barbosa e quero te ajudar a levar a vida mais leve e a co-criar a sua felicidade com a vida. Sim, é certo que nós seres humanos temos a necessidade de controle, assim como outras necessidades também. Em algumas pessoas, essa necessidade pode ser mais forte do que em outras. Por isso, algumas pessoas têm ali certas habilidades mais naturais que a favorecem, por exemplo, para a liderança ou para outras atividades, conforme então varia a sua necessidade, como ela se sente confortável em determinadas situações. É claro que pra gente, de toda forma, então, qualquer ser humano, é muito importante ter certo controle das coisas. Mas o que fazer quando a gente não tem controle sobre o que acontece? Então, nós temos essa necessidade de controle, mas às vezes nós nos deparamos com situações, com acontecimentos nos quais a gente não tem o menor controle. E isso pode nos deixar bastante frustrados, tristes, realmente pode causar aí feridas em nós, feridas emocionais. E como que a gente vai lidar com essas situações onde a gente não consegue sentir que tem o controle sobre algo? Afinal, a sensação de ter o controle, já que o sentimento de ter controle sobre algo, muitas vezes pode ser, na verdade, ilusório. Mas conforme a gente vê a realidade, conforme a gente tem as nossas crenças, a gente pode sentir que sim, tem controle sobre determinadas situações, sobre determinados acontecimentos. Mas, então, como que acontece isso dentro de nós? Quando nós realmente nos sentimos sem controle? E será que a gente, quando sente que tem controle, realmente tem controle sobre algo? Vamos responder essas perguntas. Se tem uma coisa que todo mundo sabe na vida é de que a morte é certa. E sobre a morte, em muitos casos, nós não temos o controle. E nós sabemos o quanto a perda pode nos tirar o chão. Realmente, perdas levam a estados, muitas vezes, depressivos, que é ali o luto, que é muito importante quando a pessoa tem alguma perda realmente na vida dela. Ela acaba passando por esse processo de luto, que é natural e em determinado nível ali é saudável, certo? É importante ter esse processo do luto, de ter essa tristeza. Na verdade, tem ali um momento, primeiro, que é a negação, depois vai ter ali o momento da pessoa sentir raiva, vai ter o momento da pessoa sentir realmente uma tristeza maior. Então, acaba aí que a gente fala que em alguns casos realmente pode estar ali levando a pessoa a um estado mais depressivo, mas que é algo que cada um tem o seu tempo e que vai superar, né? Mas em momentos como esse, quando a gente não tem esse controle, por exemplo, a gente pode se sentir sem ter um norte, sem ter uma razão, sem se sentir potente, sem se sentir no controle. E nós temos então essa necessidade de controle. E não ter o controle sobre as coisas realmente pode nos deixar muito mal. Mas nós temos que aprender com isso também, saber que são fases e que tudo passa, certo? Então esse momento mais difícil, ele também vai passar, mas querendo ou não, a gente sente sim menos energia, a gente sente menos vontade de fazer as coisas e a gente pode se sentir mais perdido na vida, né? Dentro desse período de tempo que é indeterminado, a gente não sabe quanto tempo vai durar, né? Nessa situação, mas vamos tentar pra gente conseguir lidar com esse momento difícil da melhor forma possível, encontrar no que a gente consegue
ter controle. Então é muito importante a gente tentar encontrar coisas que nos façam suprir essa necessidade de controle. Afinal, a gente não tem controle sobre tudo realmente, mas a gente tem sim controle sobre algumas coisas. E é sobre essas coisas que é importante a gente tentar se apegar. Eu sei que em um momento muito difícil, onde a gente não vê solução para as coisas ou a gente não consegue tirar nenhuma vontade, nenhuma motivação, entendo que é bastante complicado a gente começar a agir e começar a fazer as coisas em prol de uma melhora. Mas sabendo dessas informações, eu espero que você consiga sim fazer isso por você. Saber que é necessário a gente ter esses momentos onde a gente consegue sentir novamente que vai retomando o controle das coisas. E são com coisas simples, são com coisas que talvez você consiga ali fazer, como organizar um ambiente, como começar a prestar atenção na sua respiração. E mesmo que ainda seja muito difícil fazer uma atividade física, começar, mesmo que seja uma caminhada, mesmo que seja se movimentar por apenas 5 ou 10 minutos. É muito importante a gente perceber sobre o que eu tenho controle. Eu não tenho controle sobre determinada situação, mas eu tenho controle sim sobre pequenas coisas. É sobre essas pequenas coisas que eu vou começar a suprir novamente a minha necessidade de controle. Porque se é uma necessidade, é algo que a gente precisa, então é algo que faz falta quando a gente não consegue sentir que tem o controle sobre algo. E algo que a gente pode fazer, que é muito simples, que é algo até autônomo em nós, é a nossa respiração. Então você não precisa pensar para estar respirando, é algo autônomo. Mas nós temos controle ao mesmo tempo sobre a nossa respiração. Nós conseguimos controlá-la. Então é muito bacana que você possa se sentar, ter a coluna alinhada, queixo paralelo ao chão. E o que a gente quer fazer? A gente quer controlar a nossa respiração. Então a gente vai ter a mão aqui sobre as nossas costelas e a gente vai inalar, trazer o ar para baixo, certo? Encher aqui, sentir que o abdômen foi para frente e exalar, esvaziando. Então, eu percebo que eu tenho controle sobre a minha respiração. E ao controlar a minha respiração, eu também acalmo o meu sistema nervoso. Então, isso vai me dar uma sensação maior de bem-estar, além de uma sensação junto aí, né, de controle. Então, se eu perdi o controle, a casa ficou desorganizada, mesmo que aos poucos, mesmo que por um pedaço, apenas comece a organizar novamente. Não é algo que vai resolver todos os problemas de uma vez, mas é algo que vai trazer de novo, então, pra gente essa sensação de controle, de estar sobre o controle de algo, de ter ali uma dominância, de ter ali coisas que são certezas na sua vida. Então, isso é muito importante, porque quanto mais a gente ficar sem se mover, realmente sem sair do lugar, sem se cuidar, sem prestar muita atenção em como a gente está se alimentando, sem prestar muita atenção em como a gente está dormindo, sem prestar muita atenção em como está o nosso cuidado pessoal, de higiene pessoal, inclusive. Então, pode ser então que a gente vá para um lugar mais solitário e que a gente vá para esse lugar que fica assim mais difícil da gente conseguir se recuperar. Então, mesmo que inconsciente a gente queira se fechar, a gente queira se manter encasulado, vamos dizer assim, né? Que a gente queira se proteger, que a gente queira poupar energia, que a gente queira às vezes até viver aquele sentimento, né? E que é importante ser vivido,
mas a gente tem que trazer para o consciente que a gente precisa continuar se cuidando, que a gente precisa ter esse controle sobre nós mesmos. Então, mais uma vez, esse vídeo não é para desesperar ninguém e é para a gente conseguir lidar melhor com momentos muito difíceis. A gente não tem controle sobre tudo, a gente não tem controle sobre a morte, mas nós temos controle sobre a vida. Nós temos controle sobre o que nós queremos para a nossa vida, ainda que não seja um controle total. Mas se eu quero viver bem, se eu quero ter bem-estar, se eu quero prolongar a minha vida, eu não tenho controle nenhum sobre a morte, certo? Mas enquanto eu puder, eu posso fazer coisas que vão me facilitar continuar vivendo uma vida mais longa e saudável, como por exemplo, se eu não me alimentar bem, se eu beber muito álcool, se eu usar muito cigarro, se eu como um monte de porcaria, tô super inflamado, se eu não faço atividade física, se eu não exercito o meu intelecto, muito provavelmente eu tenho menos chance de sobrevivência. Então eu posso estar ali, ao invés de me ajudar a ter uma vida mais longa, estar fazendo com que eu vou estar ali, na verdade, encurtando a minha própria vida. Mas o que a gente pode fazer então pra gente se ajudar? A gente pode cuidar da alimentação, a gente pode praticar atividade física, a gente pode ter um bom sono, a gente pode tentar pelo menos ir no médico regularmente, a gente pode também trabalhar o nosso intelecto, né? Fazer atividades intelectuais como leitura, para estar ali também trabalhando esse músculo, né? Que é o nosso cérebro. Então, não é pra gente aqui, dê conta de tudo, faça tudo, esteja no controle de tudo. Essa não é a mensagem. A mensagem é que quando a gente sentir que não tem controle sobre nada, a gente possa parar e pensar, não, eu tenho controle sobre o aqui e agora. Eu tenho controle sobre o que eu vou fazer nesse momento. E se eu quero me ajudar nesse momento ou não. Tendo essa informação, você pode sim parar e pensar, não, deixa eu respirar, deixa eu pelo menos ver, deixa eu confirmar para mim que eu tenho controle sobre a minha própria respiração. Eu tenho controle sobre eu ir tomar um banho, eu tenho controle sobre eu arrumar meu cabelo, eu tenho controle sobre deixar a pia limpa, eu tenho controle sobre andar, eu tenho controle sobre me movimentar, eu tenho controle sobre o que eu quero estudar, o que eu vou pesquisar, com o que eu vou gastar o meu tempo. Deixa eu tentar buscar algo que eu goste de fazer, que vai me fazer bem, porque vai me fazer sentir um pouco mais no controle. E isso, ao mesmo tempo, conseguindo não descontar tanto nas pessoas, talvez até mesmo se abrir um pouco mais, conversar um pouco mais sobre os seus sentimentos e tentar ver se o seu interlocutor, se a outra pessoa realmente é a pessoa certa para você estar se abrindo, certo? Para que isso seja algo realmente que faça parte do seu processo de cura, certo? E não que essas coisas venham a tornar esse processo de cura ainda mais difícil. Então esse era o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se você gostou, por favor, deixe um like aqui pra mim, assim o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante e vai compartilhar para mais pessoas. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa ali o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!